Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos aí a mais um estudo de mercado, onde a gente vai estar falando aí para vocês sobre as movimentações hoje, o que aconteceu no preço. Vocês viram aí que hoje eu acabei ficando de fora do mercado, tive umas reuniões aí, tive fora do escritório hoje, mas a gente está de volta, né? Inclusive o pessoal aí ficou sentindo falta da minha live aí, se você se sentiu falta, clique, deixa o comentário aí embaixo. Mas não se preocupem, já deixando um recado, avisando, amanhã a gente tem a nossa live para compensar, que não foi feita hoje. Então, já que eu estou fazendo essa live aí para compensar, vou pedir para vocês aí, não se esqueçam de deixar aquele like, curtir o canal, porque é isso aí que ajuda demais o canal a crescer e eu sei que vocês sabem disso e não vão se cansar por conta de eu estar pedindo toda hora. O YouTube funciona dessa forma e todo o like que vocês derem, todos os comentários, a gente vai responder, a gente vai estar interagindo, porque a gente sabe o quão importante é vocês estarem aqui. Beleza? Então, bora aqui para o nosso estudo. A gente está falando um pouco das movimentações hoje. E pelo que eu pude perceber, muita gente acabou bobeando, não prestou atenção no contexto que a gente tinha, né? Que inclusive eu falei ontem no estudo, que eu falei, tinha essa linhazinha aqui que eu deixei. O preço terminou o dia de sexta-feira em um order block, tá? E eu tinha comentado ontem no estudo que caso o preço abrisse aqui para cima, existia uma grande possibilidade dele testar os níveis superiores. Por que isso? Porque aí ele ia estar confirmando esse order block aqui como sendo o alvo dessa mitigação que o preço veio fazendo aqui na sexta-feira, né? Então percebam, subiu, caiu e subiu. E aí eu vejo que a galera fica com um viés muito grande. Claro, a gente tem que tomar cuidado, porque afinal de contas os order blocks estão marcados, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para onde o preço está virado, né? Lembrando, se o preço está numa tendência de alta, ele já chegou na zona de demanda, fez a sua reversão, né? Ou seja, ele abriu já rompendo esse topo aqui. Já na região dos 50%, reparem essa linha vermelha que é a região dos 50%, ou seja, ele já abriu rejeitando a parte ali de baixo. Não sei como foi no leilão, porque hoje eu não acompanhei o mercado. Mas quando acontece isso, vocês já podem ou virar o canhão para o lado de cima, que é para o lado da compra, ou se for esperar por alguma movimentação vendedora aqui, gente, é esperar por quebra de estrutura. Se você está operando contra a tendência, você não pode o preço chegar no order block e querer vender. Isso eu estou cansado de falar, a questão do fundo forte, topo fraco, né? Se esse fundo aqui foi mais alto que esse, o fundo é forte e o topo é fraco. Então ele vai vir para tentar ser rompido. E aí toda tentativa de order block vai resultar em stop, porque vocês não prestam atenção nesses detalhes, tá? Então isso é que é importante. E eu estou sempre repetindo, né? Todo dia eu estou repetindo essa questão, que é para vocês entenderem como que funciona e entenderem o processo, saber que não é porque está marcado no order block que vocês vão sair operando feito louco. Tem que tomar cuidado, né? E tem que entender o contexto. A marcação do order block, toda essa questão, tudo você tem que entender o contexto, certo? Então, muito cuidado com isso, porque senão vai gerar muito stop, sim, tá? E para amanhã, o que a gente tem aqui? A movimentação de amanhã é a seguinte. Nós temos aqui ainda essa região aqui que o preço tá trabalhando, né? Ou seja, que o preço está subindo. A gente pode trabalhar com esse range aqui, tá? Com esse range. Quando a gente trabalha com esse range, a gente tem o que aqui? Nós temos essa zona aqui, que eu vou deixar, inclusive eu vou deixar marcado de cinza, porque ela está muito perto dos 50%, tá? E a gente tem essa zona que foi feita aqui, ó, tá?
se vocês pararem para analisar, isso aqui é um imbalance. É o imbalance que foi gerado na abertura do mercado, tá? Então, é uma região interessante, ok? Mas, lembre-se, o preço está virado para cima. Aqui, a gente deixa essa região, isso aqui não é order block de venda, tá? Isso aqui é uma região de extremidade que a gente vai marcar apenas para a gente ter como referência a parte superior. O preço não perdeu fundo, ó, tem liquidez aqui nessa região, ou seja, para que o preço possa nos dar uma venda, esse preço amanhã ele tem que abrir aqui embaixo, fazer esse movimento, vir mitigar para continuar descendo, tá? Não inventem de sair operando vendido se caso ele não perder essa situação e não fizer um movimento de reversão. O movimento de reversão ele precisa fazer, porque vocês estão operando contra a tendência, tá? Então tenham muita cautela em relação a isso. Essas são as regiões interessantes para a gente buscar por operações. Inclusive, aqui na frente tem esse imbalance aqui, só que vocês percebam, pelo volume profile, que aqui, onde a gente tinha uma zona de preço bem interessante e bem disputada, agora o preço já passou direto. A zona de interesse agora está onde? Aqui e aqui, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Claro, e aqui ainda você tem uma questão dele estar acima dos 50%, então é uma região arriscada para se comprar. O ideal é que a gente faça essas operações mais na parte de baixo da tela, tá? Então, muito cuidado quanto a isso, tá? E aqui, caso o preço abra rompendo para cima, aí é continuidade, aí a gente vai olhar aqui no nosso gráfico maior, porque nem vamos olhar o maior, vamos olhar aqui 5 minutos, que a gente tem aqui, deixa eu só... que aqui o nosso próximo ponto de parada, ele tem essa região aqui, ó, que eu diria que é uma região mais interessante do que a zona extrema. Deixa eu só marcar de outra forma que fica mais fácil para eu arrastar essa marcação aqui, ó. A gente tem esse imbalance aqui, que é o carinha que o preço pode ir buscar num movimento lá em cima, tá? E depois disso a gente tem a extremidade, né? Também não podemos deixar de considerar o order block aqui na extremidade. Eu já ficaria um tanto quanto receioso com esse order block. Até vou fazer o seguinte, deixa eu marcar no 15 minutos aqui, porque eu quero deixar essa questão aqui. Eu vou deixar marcado essa zona aqui, ó. Quer ver? Eu vou fazer uma coisa aqui. 50% desse... Eu vou deixar marcado esse gap. Para vocês estarem atentos aos 50% desse imbalance, que pode ser uma região. Isso aqui é uma marcação que vocês não vão aprender em qualquer lugar, tá? Porque ninguém costuma marcar isso aqui. Ok? Então, mas eu vou deixar marcado isso aqui, porque vocês tenham atenção nessa zona aí. E depois a gente tem a extremidade lá em cima, tá? Então, mais esses daí são os dois próximos alvos aí do índice, caso ele abra rompendo lá para cima. Beleza? Fora isso, vamos lá para o dólar. Doleta. O doleta ele abriu aqui nessa região, fez um sweep perfeito naquele order block nosso que a gente tinha marcado ontem, fez a captura bem direitinho do sweep ali naquela região, e aí depois ele acabou voltando, né, para o nível mais alto. Aqui a gente tem um possível choque. Agora, claro, vai depender, eu vou colocar como um choque I, mas vai depender do quê? Ele vai depender da abertura do preço amanhã, tá? Pode ser que esse preço abra amanhã já buscando liquidez lá em cima, tá? Então, tudo isso tem que tomar cuidado.
que a gente tem aqui? Ó? A gente tem aqui, ó, esse order block do 15 e depois a gente tem lá em cima o outro order block dos 5 minutos, que é essa região aqui do topo, tá? Então, essas são as duas regiões importantes no dólar do lado de cima. Do lado de baixo, a gente renova esse order block para essa região aqui. O que a gente tem aqui, ó? Esse carinha aqui. Deixa eu só aumentar aqui, aí vai ficar mais visível para vocês, ó. Nós temos esse cara aqui, que foi o último carinha que foi engolfado depois que o preço subiu. Então, qualquer operação que seja na parte compradora, a gente precisa aguardar que esse preço faça essa mitigação até lá para poder dar a operação de compra, tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Mesmo porque ele ainda não está totalmente, ele não reverteu nada para alta, ok? Prestem atenção quando a gente fala que ele não reverteu, ele está fazendo um pullback em cima do choque, tá? Então, o movimento mais sensato do dólar, por enquanto, é esperar ele subir para vender, porque ele está quebrando estrutura para baixo, ok? Assim, a gente tem que esperar por venda aqui e por compra nessa parte de baixo, tá? Essas são as movimentações esperadas no dólar. Então, esses são os dois riscos possíveis que a gente pode tomar, certo? Dentre as possibilidades que a gente tem, ok? O que a gente tem assim, ó? Aqui a gente tem, deixa eu só atualizar aqui, ó, essa região, né? Vamos trabalhar com essa região de oferta e demanda. Então, assim, aqui, ó, as vendas estão acima dos 50% e essa região aqui, ela se trata da região compradora, desde que o preço faça o movimento necessário, tá? Porque agora, esse movimento que ele está fazendo é um movimento de descida, por isso que toda cautela é importante, tá? Então, assim, prestem atenção muito nisso. A movimentação do dólar não foi nada interessante hoje, né? A gente tem, além dessa situação aqui embaixo, a gente tem um outro ponto importante aqui, que é esse carinha aqui. Essa outra região aqui, desse order block, tá? São os dois pontos que a gente tem. Inclusive, esse aqui de cima, muito provável, pode acontecer do preço, se ele abrir aqui, ele vir buscar a liquidez desse ponto aqui para continuar subindo. Por conta dessa região aqui, eu tenho imbalance e esse order, e a região de 50% do order block com uma POC. Tá? Você tem várias confluências aqui de interesse do preço, então muito cuidado nessa zona, ok? Aqui que seria um ponto bom assim para se pensar em uma compra. Então, esse é o desenho que a gente tem para amanhã no dólar, beleza? Então era isso, turminha. Hoje eu vou ficando por aqui. Hoje o nosso estudo é um pouco mais curto, porque é só complementando o que foi feito hoje. A gente fez ontem todo o estudo semanal e a gente vai agora atualizando durante a semana. Preciso também poupar um pouquinho a minha garganta, que ainda estou em recuperação. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí uma excelente noite, um bom descanso. Um grande pregão amanhã. Vejo vocês às 9 horas da manhã. Grande abraço a todos e até amanhã.